Poema Cantiga do Vento, de Elias José. Leitura e interpretação, livro didático Itororó Português, 3º ano, séries iniciais, páginas da página 40 a 43. Você vai ler um poema. Você já escutou o som do vento? Durante a leitura, fique de olho. Leia o poema em voz alta, prestando atenção aos sons presentes nele. Cantiga do Vento. O vento vem vindo de longe, de não sei onde. Vem valsando, vem brincando, sem vontade de ventar. Vem vindo devagar, devagarinho, mais viração, que vem em vão. E vai e volta e vai. De repente, o vento vira roque e vira invencível serpente. E voa violento e vai velhaco, vozeirão, varrendo, várzeas, verduras e violetas. E vira violinista, vibra na vidraça, vira o copo e vira a taça. E zoa, e zoa, e zoa, uma zorra. O vento, mesmo veloz, tem tempo para brincadeira, tem tempo para causar vexame, e enche a casa de sujeira, e ergue o vestido de madame. Elias José, Namorinho de Portão, São Paulo, Editora Moderna, 2002. Para entender um pouco mais, vamos descobrir então o significado de algumas palavras, que não costumamos usar no nosso cotidiano. Viração é o mesmo que vento suave e fresco. Velhaco é o mesmo que malvado. Várzeas significa planícies, extensões de terra plana. Zorra é o mesmo que confusão. E vexame é o mesmo que vergonha. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Elias José. É o mineiro Elias José, nascido em 1926 e faleceu em 2008. Foi escritor e professor. Escreveu contos, romances, livros didáticos e poemas. Como o que você acabou de ler. Começou a escrever para crianças apenas em 1976, mas chegou a publicar mais de 100 mil livros infantis. E está aqui, então, ao lado uma fotinha dele, A fotinha do autor, Elias José. Agora vamos estudar um pouquinho mais o nosso texto. Por que o título do poema é Cantiga do Vento? Bom, se vocês leram com bastante calma, ouviram com bastante calma, devem ter entendido, por que esse nome, por que esse título. Porque o vento em movimento, produz um som, podendo ser comparado ao som de música ou de instrumentos musicais. 2. Que fenômeno da natureza é descrito no poema? O poeta descreve a formação de um vendaval, mostrando a intensidade da transformação do vento a partir de uma simples brisa. 3.
releia em voz alta a segunda e a terceira estrofes do poema, observando os sons das palavras. O que você percebe de semelhante nas palavras de cada verso? Então, pessoal, que a maioria das palavras apresenta o som V. B. Essa semelhança faz o leitor lembrar de algo relacionado ao tema do poema. Do que ele lembra? Gente, a repetição do som V sugere o som do ar em movimento, né? Ou seja, a ventania, o vendaval que foi se formando, né? Nas estrofes, a gente percebe que esse vendaval ele foi se formando, né? Começou como uma valsa e de repente já estava assim forte o vozeirão feito um rock and roll e depois, né? Novamente, né, como se fosse o som de um violino, né, mais calmo, mais tranquilo. Então, a gente percebe essa evolução aí dessa ventania, desse vendaval, nas estrofes, né, do poema. Então, vocês vão agora na número 4, escolher uma das estrofes do poema e pinte as rimas presentes nela. Rimas são palavras que possuem o mesmo som, né, o som igual no final de cada verso, ok? Uma dica: nos poemas, a repetição de determinados sons é feita de forma proposital. Ela ajuda a dar sentido e ritmo ao texto. Agora, pessoal, vocês vão estar aí no livro de vocês e aqui no slide observando esta paisagem, né? Este quadro feito por Jean-Baptiste Camille, se chama A Ventania, né? Uma pintura sobre óleo, né? Óleo sobre tela, me perdoem. E foi um artista assim muito renomado lá da França quem fez esta obra. Observem aí que ele retratou realmente uma ventania. Olha só como está acontecendo, né? A gente percebe que as árvores estão em movimento, né? Não só as árvores, como toda a vegetação, né? Em volta. Continuando, então, observe as árvores na pintura. O que está acontecendo com elas? Elas estão inclinadas, por quê? Por estarem sendo atingidas pelo vento. B. Que estrofe poderia representar a descrição dessa pintura? Lá no poema, qual delas, né? Qual estrofe? Eu trouxe essa daqui. Mas aí no seu livro você vai apenas sublinhar, ou seja, fazer um risquinho, um tracinho, né, aí no seu livro, lá no texto, tá na página 40. Então, vocês vão sublinhar essa estrofe. Sublinhar é isso aqui, ó. Uma linha abaixo, ok? 6. Por que o movimento do vento é comparado ao rock? Porque o ritmo musical, o rock and roll, é agitado, rebelde, intenso, né? E assim como o movimento do vento em um vendaval. Quando acontece uma ventania muito forte, né? Que destelham as casas, né? Tira a tampa das caixas, derruba as antenas, né? Carrega sacolas, lixo, né? Vira aquele pandemônio. Então, esse movimento aí do vento nesse momento, né? Comparado, né? Com o ritmo musical, rock and roll, né? Porque é muito agitado, né? O vento está o quê? Muito rebelde, né? Na 7, releia estes 3 versos do poema. Então, vamos lá. Os versos são esses aqui, né? Então, tá escrito aqui: vem valsando, o vento vira rock e vira violinista. Na letra A, pessoal, com que campo das artes estes versos estão relacionados? Em que área ele está querendo falar? De que área? Da música, da pintura,
da escrita poética, da dança? Qual será? Qual campo de arte está relacionado? Ao campo da música, não é verdade? Letra B. O que esses versos revelam sobre o vento? O que revelam, gente? No poema, né? Porque os versos lá no poema, o que quer dizer vem valsando, né? Primeiro que vem valsando, né? Porque o vento ainda estava o quê? Lento, né? Calmo, como uma valsa, né? Aquela música bem relaxante, né? E de repente ele foi ficando agitado, né? Como um rock. E por fim, ficou vibrante, como o som do violino, né? Nesse momento, né? Quando já estava nessa fase aí mais tranquila, né? Foi se acalmando como o som de um violino até a ventania se acabar, né? A gente imagina assim, não é verdade? Então, esta é a mensagem, né? Que os versos do poema nos revelam, né? Sobre a ventania, sobre o vento, sobre a ventania, né? A maneira que o vendaval se formou, não é verdade? Lentamente, depois bem agitado e depois mais tranquilo novamente, até acabar. 8. De acordo com o texto, o vento tem tempo para brincadeira e para causar vexame, né? Vergonha. Desenhe em uma folha avulsa, ou seja, aí no seu caderninho de língua portuguesa, uma cena bem engraçada, que poderia ser provocada pela ação do vento. Conforme tivemos uma aula mais cedo, né? Foi nos retratado, né? Foi comentado que o vento derruba as antenas, né? Destelha as casas, o cachorro fica com medo, enfim, vocês vão criar uma cena, né, com uma situação de ventania. 9. Releia a segunda e a terceira estrofe e encontre. Então, eu trouxe aqui a segunda estrofe, né? Letra A, uma palavra no diminutivo. Então, vamos ler aqui. Vem vindo devagar, devagarinho, mais viração, que vem e vão, e vai e volta, e volta e vai. Então, qual a palavra que está no diminutivo aqui? É a palavra devagarinho, e é o que vocês irão escrever aqui na letra A. Na letra B, uma palavra que está no aumentativo, lá na terceira estrofe. Trouxe aqui também para facilitar. De repente o vento vira roque e vira invencível serpente, e voa violento e vai velhaco, vozeirão varrendo, né? Então temos aqui, ó, vozeirão, né? Que vocês vão escrever na letra B. Letra C. Escreva essas palavras, né? Devagarinho e vozeirão, no grau normal, ou seja, sem ser no aumentativo ou no diminutivo. Como fica a palavra devagarinho no grau normal? Fica devagar. Então, é isso que vocês vão escrever. E a palavra vozeirão? É o mesmo, no tom normal, né? Na escrita normal, vocês vão escrever, então, a palavra voz, né? Olha só, voz, né? O início aqui, a primeira sílaba da palavra vozeirão, voz, com Z, tá? Letra D. Relacione o momento em que essas palavras aparecem no poema, no diminutivo e no aumentativo. Então, pessoal, vamos lá. A palavra devagarinho está no diminutivo e aparece lá no poema quando o vento ainda está fraco, né? Está no início do vendaval, bem devagarinho, né? Parecendo o som de uma valsa. E a palavra vozeirão está no aumentativo, aparece no momento que o vento está bem forte, olha só, e de repente o vento vira roque, então assim, uma invencível serpente, então o vento está assim, bem avassalador, né, bem causando a maior bagunça aí no quintal de casa. Então, vozeirão é como se ele estivesse falando que o vento está, né, com vozeirão, assim, já no sentido da música, né, muito forte, muito agitado, né? Esta foi a nossa aulinha. Beijinhos da prof.
Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, me procurem que eu estarei orientando vocês. Até a próxima aula.